Shalom, povo do avivamento. Palavra de Deus para o teu coração. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Passagem bastante conhecida, é quando Jesus ele dá ordem aos seus discípulos que entrem no barco para passarem do outro lado. Ele vai despedir a multidão. E a Bíblia diz que em alto mar os seus discípulos vão enfrentar um forte vento. Jesus vem em direção a eles, caminhando por sobre as águas, e aí o final da história é que Jesus entra no barco, o vento se acalma e tudo vai muito bem. Porque quando Jesus está presente, tudo vai muito bem. A questão é a seguinte: os discípulos tiveram que enfrentar um forte vento, mas eles estavam debaixo de uma obediência. Foi Jesus quem ordenou eles a atravessar do outro lado. Agora, por que Jesus fez isso? O versículo de número 22 diz que Jesus ordenou. Logo, eles estavam enfrentando um vento por obediência. E aí eu fiquei perguntando, por que Jesus mandou os seus discípulos em direção a um forte vento? E Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. 3 inimigos que Jesus queria ensinar os seus discípulos a lidar. E não só lidar, mas a vencer. Os discípulos precisavam vencer esses 3 inimigos. Você também precisa aprender a lidar e a vencer esses 3 inimigos. O primeiro inimigo é o inimigo chamado tempo. Versículo de número 25 diz que Jesus, ele não veio na primeira vigília, não veio na segunda, nem na terceira, ele veio na quarta. Por que ele veio na quarta? Porque ele veio no seu tempo. O tempo é um inimigo a ser batido, porque a gente não tem paciência, nós não sabemos lidar com o tempo. Deus está dizendo para você, espere com paciência no Senhor. No tempo dele, ele virá em sua direção. O segundo inimigo é o inimigo chamado medo. Versículo de número 26. Jesus caminhando por sobre as águas e os discípulos acham que é um fantasma. Por quê? Eles estavam com medo. E Jesus diz, não tenham medo, sou eu, não temais. Você tem medo? É claro que existe um medo que é natural. É aquele medo que não te faz colocar a mão no fogo, porque senão você vai se queimar. É um medo que não te deixa atravessar o farol vermelho para não sofrer um acidente. Agora, existe o espírito do medo. Paulo fala acerca disso quando ele diz a Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu espírito do medo. Pelo contrário, ele nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. Então existe um espírito do medo. E os discípulos eram medrosos. Então, Jesus estava treinando eles. Vocês precisam aprender a lidar com o medo e vencê-lo. Você vai vencer este medo em nome de Jesus. Aliás, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem mais. E o terceiro inimigo é o inimigo chamado incredulidade. Quando Pedro começa a caminhar por sobre as águas, e aí ele olha as circunstâncias e começa a afundar, Jesus segura ele, não deixa ele submergir, mas dá um puxão de orelha em Pedro. E o que ele diz? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Traduzindo, eles ainda tinham dificuldade com a fé. Se Pedro, que andou por sobre as águas, ainda que um pouquinho, tinha pouca fé, imagine aqueles que ficaram dentro do barco. Então, gente, eles precisavam vencer a incredulidade. 3 inimigos que nós precisamos vencer. Talvez você está enfrentando aí um forte vento. Não é por rebeldia, não. Porque você é uma pessoa obediente. Nós que somos obedientes, nós que estamos fazendo a vontade de Deus, também passamos por provações, por grandes ventos. E talvez você não estava entendendo. Olha o que Deus está dizendo a vocês. No meio deste vento, ele virá na sua direção, na quarta vigília, no tempo dele.
no tempo dele, ele vai fazer um milagre na sua vida. No meio deste vento, ele vai fazer com que você vença todos os seus medos. Ele vai te abraçar e o verdadeiro amor vai lançar o medo fora. No meio deste vento, você vai entrar em outros níveis. Você vai crescer em fé, vai crescer na graça. A incredulidade vai embora no nome de Jesus. E aí, depois do vento, vai vir a calmaria. Tudo vai muito bem. Ósculo Santo, Deus abençoe vocês.